E aí, galerinha inteligente dessa internet, tudo bem? Eu sou a Milena Faria Pintor e você está na minha playlist de Brado Mudo. Eu tenho narrado aqui capítulo por capítulo do meu romance histórico. Se você chegou até aqui é porque tem acompanhado o desenrolar dessa história de amor entre a Candelária e a Norma Jean, dama de companhia barra ex-escrava e filha de donatário, ambientado na época em que o Brasil ainda era colônia do reino português, lá no início da colonização nas capitanias hereditárias, na capitania de Pernambuco, numa vila fictícia que eu criei para cenário dessa história de amor, posse, vingança, poder. A gente vai acompanhar o capítulo 12 no vídeo de hoje. Bem-vindo e muito obrigada por apoiar esse projeto que é tão especial para mim. Circulavam entre os povos gregos inúmeras histórias. Entre elas estava a de Édipo, o pobre homem que tentara fugir de seu destino e correra direto a seu encontro. Ninguém evita sua própria sina. As coisas são como precisam ser. A senhora, sua mãe, providenciou uma cama. Candelária comentou, olhando em direção à cama de solteiro no canto do quarto, fazendo-me percebê-la. Ela não é minha mãe, Candelária. Fitei a cama forrada com uma colcha modesta, constatando o fato de que Candelária e eu não dormiríamos juntas mais. Nana queria que a moça dormisse em um dos quartos de hóspedes, porém, mesmo contrariada, pareceu ceder à minha insistência e lá estava a cama. Abrigaria o corpo de Candelária por muitas noites, talvez não o bastante para chamar de muito, contudo, não aquela noite. Já amou alguém, Candelária? Lancei a pergunta enquanto ela abotoava a camisola frente ao espelho, recém-saída do banho. O cheiro fresco tomava conta do ar. E eu parecia respirá-lo, como se quisesse comê-lo, mastigá-lo, sentir o gosto. Escravos também têm sentimentos, senhora. Eu amava minha mãe, mesmo com sua morte, eu ainda sinto um afeto imenso. Refiro-me a outra maneira de amar, Candelária. Como o que há entre um homem e uma mulher? Perguntou, fazendo-me sentir-me imensamente incomodada. Me refiro a um amor que não precise de laços sanguíneos para existir. Expliquei enquanto ela me cobria com os lençóis, me preparando para dormir. Eu não saberia dizer-lhe, senhora. Com intensidade, ternura, Candelária. Não sabendo explicar as verdadeiras razões por nutrir tal sentimento, sem interesse ou conveniência, você apenas sente, você ama. Continuei a falar, segurando-a pelo braço, quando terminou de me acomodar e se impulsionou a caminhar para sua cama. Seria possível que eu a amasse, senhora. Naquele momento, diante de tais palavras, era como se eu respirasse minhas próprias cinzas. Eu queimava. Mais certo que o que sinta seja gratidão, Candelária. Retruquei, encolhendo as pernas enquanto ela se sentava a meus pés na cama. Eu sinto-me ligada à senhora por sentimentos que vão além de gratidão. Não sei se isso a ofende, mas mesmo não entendendo de amores, eu a amo como uma irmã. Não quero insinuar que eu seja alguém do vosso sangue, claro, mas eu agradeço por seu afeto, Candelária. A interrompi, tentando segurar o pranto latente. Amor fraternal não era exatamente o que eu queria. Desculpe-me, senhora, eu sei que não somos iguais. Ela disse, levantando-se com uma expressão envergonhada, arrependida de expor sua afeição pela patroa, pela dona, confundindo minha reação com uma provável desaprovação em relação ao que disse sobre sermos irmãs. De fato, eu desaprovava esse conceito de fraternidade. Amava a Mia como quem ama alguém saído do mesmo ventre, mas Candelária não necessitava de lhame biológico nenhum para merecer meu afeto. Não sentia como se tivéssemos dividido o corpo da mesma mãe, mas como quem se vê por inteiro no outro e se sente por menos da metade quando não o toca. Eu não quero que me chame de senhora. Pedi, vendo-a se deitar,
tentando romper aquela atmosfera de constrangimento a qual a sujeitei contra a minha vontade. Eu não me sentiria à vontade chamando-a de outra maneira. Se é capaz de obedecer a uma ordem, que o veja como uma. Insisti, observando-a se cobrir. Mas eu gostaria que entendesse como um favor, um presente a mim. Sorriu sutilmente, assentindo, sinalizando que concederia ao pedido, coberta até os ombros, munida de uma meiguice inenarrável. Você me traz... Peraí, gente, errei aqui, vamos voltar? Você me traz as lembranças das ciganas que eu via em Coimbra. As velas à nossa volta, sobre os móveis, se desgastavam, derretiam, perdiam a força, escureciam o quarto. Como elas eram? Transbordou uma curiosidade que fazia os seus olhos brilhar, mesmo sob pouca luz. Eu não gostava delas. Sua presença incomodava. Mas elas me pareciam livres, soltas das amarras, não se cobravam seguir verdades criadas, seja pela coroa, pelos homens ou pela igreja Candelária. Elas eram bárbaras. Expliquei, fechando os olhos para me recordar, sem conter o esboço de um sorriso no rosto. Não encontro mais semelhanças além do fato de não gostar também da minha presença, senhora. Pareceu perder o encanto que trazia aos poucos nos olhos. Fitei minhas mãos apoiadas no travesseiro, deixando-me possuir por lembranças de movimentos de danças e sons alegres. Unhas ruídas, o nervosismo e a aflição que contornavam aqueles dias me fizeram comer a carne no canto dos dedos. Eu havia aprendido a compreender os suicidas. Aqueles corpos vazios de esperança, pelos quais eu insistia em manter imenso desprezo. Como conseguiam me insultar com tamanha coragem, se desfazendo da vida a golpes súbitos? Naquele momento, meu pensamento foi extraviado da beleza das ciganas para a navalha afiada que neguei cravar em meu pescoço violentamente, em troca de uma corda de espessura singular, a qual apertava milímetros indivisíveis a cada segundo de meus dias. Eu era ainda pior que eles, porque a mim faltava a coragem de acabar com todo aquele espetáculo silencioso. Eu me matava gradativamente, dia após dia. Eu me permitia morrer. Eu precisava me salvar. Sabia dessas... Peraí, vamos lá. Eu precisava me salvar. Sabia dessa necessidade de sobreviver. Mas como me convencer de que haveria vida onde Candelária não existisse? Cabelos negros desalinhados, desenhados como ondas, pele morena como quem é beijado pelo sol, olhos grandes e verdes, a boca avermelhada, brigando com o olhar pela atenção de quem se atrevesse a observar. Como viver sem isso? Como provar do divino e voltar à chatice de ser mortal? É lamentável que eu não tenha termos suficientes para tentar te convencer da riqueza que a sua beleza dispõe, Candelária. Eu disse, me arrependendo em seguida. Ela sentou-se na cama, escorando a cabeça na parede, levemente inclinada, de modo que eu não pudesse ver sua expressão. Parece que esperei toda uma vida para que Deus enviasse alguém para me dizer coisas que fizessem minha tristeza desaparecer e acendessem uma centelha, se transformando em uma chama que eu não havia chegado ali pelo envio de Deus. Nem mesmo o próprio diabo seria tão sujo a ponto de me guiar. Que arde por dentro, Candelária? Ela meteu a mão com força por entre os peitos, como quem queria apertar o coração, como quem sente tamanho calor que teme desfalecer numa morte momentânea. Me doía de maneira imensurável fazê-la se sentir tão perdida, mas a vida já havia se apresentado com dor maior para ela. Eu não hesitaria em me munir de todo o egoísmo que pudesse encontrar e instigá-la a me dizer o que eu queria ouvir. Cada palavra que lança sobre mim, seu toque em minha pele,
Cada olhar seu em minha direção é como se eu me entregasse à morte. Mas eu ainda insisto em nascer novamente para ouvi-la, senti-la e vê-la, Candelária. Deixou que eu fosse a irmã que o destino não lhe deu. Como agradecer por isso, Senhora? Eu me revezava entre a árdua tarefa de escolher pecar prazerosamente ou me estagnar num pedestal de hipocrisia santa, bebendo da saliva doce da inquietude, assistindo o apogeu de minha própria perdição, prendendo borboletas em casulos de incertezas. Não faz ideia de como eu me sinto ao saber que ainda mente para mim, Candelária. Virei-me para o lado, como quem não desejava olhar em sua direção, sentindo-me mais impura ainda por iniciar aquele jogo, fazendo dela uma criança sob meu teste. Quando ousei cometer tamanho pecado? Com voz tomada de dúvida, visivelmente perdida, perguntou-me. Os pecados sempre nos rondavam, fossem em meus pensamentos ou em seus lábios. Irmãs não queimam por dentro, Candelária. Como quando Nana tentava me convencer da maneira astuta que aquele era o presente ideal a pedir para meu pai, levando Candelária a dizer-me o que eu precisava ouvir naquela noite antes de dormir. Então como eu devo amá-la? Indagou-me com o olhar ingênuo, repleto de uma curiosidade que me incomodava. Desfiz-me dos lençóis, meus passos descalços murmuravam insegurança ao tocar o chão, me ajoelhando em seguida ao lado de sua cama. Os homens me julgariam, certamente os céus também, caso ainda estivessem acima de mim. Me rejeitariam. Assim como o inferno me aguardava, mas eu precisava descobrir os riscos de tentar ser acolhida pelos braços de Candelária. Da mesma forma que eu a amo, sussurrei, com voz afundada em cólera. E como me ama? Sua voz acolheu toda a dor e angústia em que meu ser pereceu, mergulhado antes de ouvi-la. Apoiei-me em meus cotovelos sobre o colchão, ainda ajoelhada à sua frente. Estar viva não era como viver. Eu havia sobrevivido à vida por todo o tempo. Eu precisava de seus olhos para nascer, mas não ousaria arrancá-los para que só vissem a mim por todo o tempo que me restaria. Contudo, eu tinha coragem para tomar seus lábios. A ideia de me entregar a eles me parecia extasiante. Nossas bocas se encontraram. Não pareceu de sua vontade comparecer àquele encontro. Assim que senti a textura, antes mesmo de sentir seu sabor, ela me empurrou com tanta força e pavor que me desequilibrei e caí sentada no chão. Sob seus olhos arregalados, ela parecia assustada. Não tem graça, senhora. Pasmou-me, se pondo a chorar. Porque não é uma brincadeira, Candelária. Me senti perdida. Ela se levantou transtornada, tropeçando em direção à porta. Aonde vai a essa hora? Contestei, me erguendo, tendendo a ir atrás. Lugar nenhum me parece mais perigoso que vosso quarto agora, senhora. Cuspiu as palavras em mim, destrancando a porta trêmula, se atrapalhando com as chaves. João Miguel está em algum lugar fora de meu quarto, Candelária. Resta você escolher a qual perigo quer se submeter. Eu disse mais alto do que devia, impaciente. Pois prefiro ser forçada por ele. Sendo homem, peco apenas uma vez. Bateu a porta atrás de si, deixando-me sozinha. Galerinha, chegamos ao final do capítulo 12. Obrigada por acompanhar até aqui. Em breve vocês terão o capítulo 13.